Então, uma doença neurodegenerativa, gente, é uma doença geralmente crônica, geralmente progressiva. Por que geralmente? Porque algumas delas podem ter uma evolução mais rápida, ao ponto de não se tornar nem crônica. Então, a gente tem o mais comum, o típico, que é uma doença neurodegenerativa. Ela iniciar lentamente e ela ir piorando também progressivamente ao longo de meses, ao longo de anos, mas algumas delas podem ter uma evolução mais rápida, e a gente chama de doença neurodegenerativa qualquer doença que aconteça no tecido nervoso cerebral, tecido do sistema nervoso central, que vá levando aos poucos a um prejuízo na função neuronal e também a morte neuronal, né? A apoptose ao longo do tempo. Então, aqui tem alguns exemplos de doenças neurodegenerativas, a doença de Parkinson, a doença de Huntington, a doença de Alzheimer, esclerose múltipla, que, na verdade, não é primariamente neurodegenerativa, é uma doença autoimune, inflamatória, mas ao longo do tempo da evolução ela vai se tornando mais degenerativa do que inflamatória. A doença priônica, atrofia muscular espinhal e ataxia espinocerebelar. Então aqui, acredito que tem algum residente de psiquiatria, aqui esse quadro achei interessante porque ele traz esse comparativo com alguma doença neuropsiquiátrica que não necessariamente vai estar envolvida com as doenças neurodegenerativas, mas que muitas delas fazem um diagnóstico diferencial pelos sintomas clínicos que o paciente apresenta, tanto sintoma comportamental, como cognitivo, como sintoma também psiquiátrico, primariamente. Então, as principais marcas das doenças neurodegenerativas, né, e os principais fatores, as principais marcas das doenças neurodegenerativas é esse estresse oxidativo crônico, é uma neuroinflamação que vai estar envolvida direta ou indiretamente, é a deposição ou agregação de proteínas tóxicas, na maioria das vezes algumas proteínas que têm uma função fisiológica, alguma mudança estrutural, elas passam a ser tóxicas, se acumular de uma maneira normal, morte celular e a neurodegeneração, que é o conjunto de todas essas alterações. Os fatores de risco aqui, ou as causas envolvidas, é multifatorial, né? Então, como são doenças que envolvem o metabolismo neuronal, tem diversas doenças, diversas substâncias que podem interferir em todo esse processo. Então, vão estar relacionadas algumas vezes com algum sexo, masculino, feminino predominantemente, idade, fatores genéticos, história familiar, fatores de risco cardiovasculares, fatores de risco ambientais e até a própria desbiose por alteração na flora bacteriana intestinal também pode está envolvida nesse processo, como é o caso da doença de Parkinson. E aqui, alguns fatores importantes para o diagnóstico e alguns alvos terapêuticos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a doença neurodegenerativa seria uma doença que, por um processo inicialmente metabólico ou inicialmente estrutural, vai levar a uma perda da função, a uma disfuncionalidade neuronal progressiva, que vai acarretar na degeneração e na morte daquele neurônio. Isso ao longo do tempo. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter alguma proteína envolvida nessa fisiopatologia. Então, aqui é um quadro que exemplifica isso. Então, aqui, no caso da doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide e a proteína tau são as duas principais proteínas envolvidas. No caso da doença de Parkinson, no caso da doença de Levy, da atrofia de múltiplos sistemas, a proteína vai ser alfa-sinucleína. No caso da degeneração lobar frontotemporal, essas três proteínas podem participar do processo, tanto a proteína tau, como a proteína TDP-43, como a proteína FUS. No caso da esclerose lateral amiotrófica, TDP-43 mais uma vez, proteína FUS mais uma vez, e assim por diante. Então, isso é importante entender esse conceito de proteinopatia, porque são proteínas que elas normalmente, como em nós aqui no momento, elas têm uma função no neurônio. Então, são proteínas que exercem uma função importante para a manutenção da vida neuronal, mas elas sofrem ou uma degradação incompleta, ou um clearance incompleto, ou um acúmulo patológico, ou alguma mudança conformacional que vai fazer com que elas se tornem proteínas tóxicas, proteínas que vão se acumular de uma forma patológica. Esse quadro é muito interessante porque, como são doenças
complexas, a gente vê que uma mesma proteína, ela pode estar envolvida em várias apresentações clínicas, em vários fenótipos diferentes. Como, por exemplo, aqui a proteína tal. A proteína tal, ela, de acordo com o que levar ela a se acumular, de acordo com as regiões que ela tiver se acumulando no cérebro, ela pode se apresentar como uma demência frontotemporal, variante comportamental. Ela pode se apresentar como uma afasia primária não fluente, ou afasia agramatical, que a gente chama. Ela pode se apresentar como uma degeneração corticobasal. Ela pode se apresentar como uma doença de Alzheimer, ou seja, uma mesma proteína que vai sofrer processo patológico parecido, ela pode ter apresentações clínicas completamente diferentes. O que é que vai levar ela a ter essas apresentações? A região cerebral por onde ela começou a se acumular e as outras proteínas que vão estar envolvidas com ela nessa jogada. Então, no caso da proteína tal, se eu tenho um acúmulo de proteína tal junto com a proteína beta-amiloide, e isso me leva a uma apresentação clínica do tipo doença de Alzheimer. Se eu tenho uma proteína tal, um acúmulo de proteína tal, junto com a proteína FUS, isso vai me levar a uma demência frontotemporal variante comportamental. Também é o caso da alfa-sinucleína. A alfa-sinucleína também pode gerar um fenótipo tipo doença de Parkinson, e a mesma alfa-sinucleína pode gerar um fenótipo tipo doença de Levy, tipo atrofia de múltiplos sistemas. Então, esse primeiro conceito é importante de que cada proteinopatia pode ter apresentações clínicas diferentes. E para bagunçar um pouco mais, ou para mostrar a complexidade disso, cada apresentação clínica também pode resultar de proteinopatias diferentes. Então, eu posso ter uma doença de Alzheimer predominantemente causada pela acúmulo de beta-amiloide, posso ter doença de Alzheimer em que pode haver uma predominância de proteína tal, posso ter uma demência frontotemporal causada pela proteína FUS, e posso ter uma demência frontotemporal pela TDP-43, ou seja, é muito amplo, é muito diverso isso tudo. E tem aqui vários genes já descobertos que estão envolvidos em cada uma dessas doenças. Esse quadrinho aqui também achei legal para exemplificar o que eu acabei de falar, né? Então, uma patologia tal pode levar a uma demência frontotemporal, pode estar envolvido na doença de Parkinson, pode estar envolvido na paralisia supranuclear progressiva, uma patologia TDP-43 pode estar envolvido na esclerose lateral amiotrófica, pode estar envolvido também na degeneração corticobasal. Para começar, a gente vai começar falando da alfa-sinucleína ou das alfa-sinucleinopatias. Então, a gente agrupa essas doenças, uma forma, né, de classificar, de agrupar, é de acordo com a proteína que está envolvida nessa fisiopatologia. Quando eu me refiro à alfa-sinucleína, eu me refiro a uma proteína intraneuronal, que ela tem uma função no transporte dentro do axônio neuronal, ela tem uma função, uma participação na liberação de substâncias na sinapse, na fenda sináptica. Então, ela é uma proteína que existe normalmente dentro do neurônio. Quando essa proteína ela se acumula de uma forma não dissolvível e começa a formar monômeros, e após isso, oligômeros, e após isso, fibrilas, então eu vou ter ali como se fosse um lixo acumulado dentro daquele neurônio, e no caso da alfa-sinucleína, esse lixo recebe o nome de corpo de Levy. Então, o corpo de Levy nada mais é do que um acúmulo de alfa-sinucleína junto com outros componentes inflamatórios, junto com eosinófilos, enfim. Quando essa proteína se acumula dentro do neurônio, ela vai afetar a função daquele neurônio. Se isso acontece no neurônio do meu córtex visual, então meu paciente vai começar a ter sintomas visuais no início da doença. Se isso acontece no meu córtex motor, o meu paciente vai ter no início da doença sintomas motores e assim por diante. As principais doenças envolvidas, né, aqui agrupadas nas alfa-sinucleinopatias, são a doença de Parkinson, a demência com corpos de Levy, que são justamente esses corpos, e a atrofia de múltiplos sistemas. Qual que é a diferença entre as duas principais, né, que são as que a gente lida mais no dia a dia? Na doença de Parkinson, eu vou ter um acúmulo desses corpos de Levy, iniciando no tronco cerebral, no bulbo, na ponte,
no mesencéfalo, e esse acúmulo ele vai ser ascendente. Ele vai iniciar no tronco, depois ele vai atingir a região do diencéfalo, e na última fase da minha doença eu vou estar acumulando esses corpos de Levy no córtex. Como ela inicia no tronco, na doença de Parkinson, então primeiro eu vou ter sintomas relacionados a essa região. Eu vou ter distúrbio do sono REM, eu vou ter sintomas motores, e no final da doença eu vou ter sintomas relacionados ao córtex. São as alucinações, a demência. Na doença por corpos de Levy, isso ocorre de forma oposta. Então, ela inicia com depósito de corpos de Levy no córtex, então os sintomas corticais vêm primeiro, alteração cognitiva, alteração visoespacial, alucinação visual, e aos poucos esse acúmulo vai descendendo para as regiões que são inicialmente afetadas na doença de Parkinson. Então, vocês vejam que é praticamente a mesma doença, ou muito parecida, mas como ela começa em regiões diferentes, ela tem apresentações clínicas bastante diferentes.